Bem, meu nome é Paulo Alberto, eu sou perito em cálculos judiciais. Eu vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre pensão alimentícia. Bem, pensão alimentícia é um direito que a criança tem. Geralmente, no caso de divórcio dos pais, vamos dizer que a mãe fica com a guarda da criança e o pai vai ser acionado, pela justiça para estar arcando com algum valor para essa criança. Esse valor servirá para a subsistência da mesma. O que acontece? O juiz, nesse momento, vai determinar, utilizando dois critérios, que é o de necessidade de gastos que a criança for ter, como escola, plano de saúde, vestuário, exemplo, alimentação. Então vai chegar a ser um valor e também vai ser estudado a possibilidade de pagamento do pai, de pagamento desse custo, vamos dizer assim, esse custo de vida da criança, certo? Então o que acontece? Após o juiz determinar em sentença o valor, aí é que vamos começar a estudar a questão do cálculo. Geralmente o valor que o juiz determina, ele pode ser em termos de frações do salário mínimo, o que é mais comum são frações do salário mínimo, por exemplo, 1/3, 50% do salário mínimo. Então são esses tipos de frações. Ou então pode ser percentuais também sobre a remuneração que o pai recebe, por exemplo, no caso de servidor público, vamos lá, 30%, 40%, 50%, o juiz vai determinar. Então determinou, nós agora vamos seguir com outros critérios que o juiz determina em sentença. Por exemplo, que tem que ser observado, já temos aí o valor, já temos o valor assim de cada parcela, vamos dizer assim, e temos já o critério que o juiz utilizou, Pode ser percentual, como a gente falou aqui, ou então frações do salário mínimo. Então já temos essa base. Agora o que mais tem na sentença? Podemos encontrar na sentença. Tem a correção monetária. Então precisa pegar esse valor também e trazer para os dias de hoje. Então, por exemplo, no caso, uma sentença ajuizada em 2015. Nós estamos em 2020. Foi ajuizada, por exemplo, em janeiro de 2015. A sentença saiu vamos dizer que a sentença saiu em 2018. Aí o juiz, só que o juiz ainda determina que seja pago, o salário seja pago esse valor, um ano antes ainda. Então, em 2014, janeiro de 2014, o juiz já determinou que ali, a partir de janeiro, já seja calculado essa pensão alimentícia. Então, nós vamos ter que pegar esse valor, certo? O salário mínimo. Ainda vamos ter que observar a correção monetária, e aí uma questão muito importante é a escolha correta da correção monetária, mas aí o juiz quem vai determinar, e o juiz determina com clareza e de acordo com o que mais chegar próximo de uma valorização do valor para a data atual. Porque o que acontece? Um exemplo prático que a gente pode citar aqui: imagine que R$1.000 que você tenha direito há 5 anos atrás, não compra as mesmas coisas que você compraria lá atrás, não compra agora em 2020. Então há uma desvalorização da moeda. Então, por conta de tudo isso, é preciso escolher o índice correto. Então o juiz determinou o índice, o INPC, por exemplo. Então vamos utilizar o INPC para corrigir cada parcela devida a partir de janeiro de 2014, certo? E também o juiz vai determinar juros de mora. O juros de mora entra como uma penalidade. Então a correção monetária pelo INPC entra com a valorização da moeda, por exemplo, e o juros de mora entra como uma penalidade que o pai ainda vai pagar. Então, primeiro a correção monetária é calculada em cima dos valores devidos a cada parcela, e depois, em cima desses valores corrigidos, é calculado também esse juros de mora. E é muito importante também saber a diferença entre juros de mora, no caso normal, vamos dizer assim, para o prorata ou prorata dia, que é a mesma coisa. Esse prorata e prorata dia, que é a mesma coisa, se referem a proporções. Então, por exemplo, o que é mais justo é quando completou um mês e 10 dias, você está remunerando o valor, calculando o valor, jogando juros em cima de 1% ao mês, por exemplo. Você coloca exatamente 1% porque já se passou um mês, só que se passaram mais 10 dias. Ou você calcula o proporcional também dos 10 dias.
Então, quando você calcula esse proporcional, você está dizendo para um mês, para um pouco menos que um mês ou um pouco mais que um mês, você joga os juros pro rata em cima, você na verdade está proporcionalizando esse valor. E se aproximaria mais da realidade, né? Só que isso tudo tem que ser determinado em sentença. Então, assim, com todos esses valores corrigidos, nós só precisamos no final somar tudo e teremos o valor atualizado, só que observando a data final que o juiz também pede, se é a data da sentença, a data de hoje, a data que está sendo feito o cálculo, entendeu? Então tudo isso tem que ser analisado. Espero que eu tenha ajudado, contribuído. Se você precisar tirar mais alguma dúvida, nós também temos o escritório parceiro que trabalha conosco, o escritório jurídico, que ele vai poder estar dando toda essa assessoria legal para você. Tá joia? Abraço.